Prezados irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos mais uma vez bem-vindos à nossa casa. Essa casa que nos recebe sempre com muito amor. Hoje nós temos como palestrante o nosso irmão de Rolândia, o Lincoln. Lincoln é um trabalhador do centro lá de Rolândia, Movimento Assistencial Espírita, o MAI, que era dirigida pela nossa querida Dona Luzita e o Dr. Luiz Carlos Pedroso, que hoje já se encontra no mundo espiritual. E o Lincoln é um dos trabalhadores que está lá sempre nos recepcionando quando nós chegamos naquela casa. Sempre somos muito bem recebidos. E lembrando, Lincoln, que a casa é nossa. Esta casa aqui, ela recebe todos nós com muito carinho, com muito amor. E sinta-se em casa aqui junto conosco. E nós desde já te agradecemos pela sua presença, para nos dar essa alegria de ouvir nessa noite. Então vamos, nesse instante, buscar a figura sublime de Jesus e dizer: muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo nesta noite, de estarmos reunidos nesta casa, onde o seu Evangelho é que a alicerça desde da sua fundação. E nós procuramos sempre seguir os teus passos, Senhor, mas te rogamos que nos ajude, que nos dê força, coragem e resignação para que possamos vencer as nossas próprias dificuldades. E também, Senhor, nós agradecemos os dirigentes espirituais dessa casa, que sempre estão conosco, envolvendo a cada um de nós em vibrações de amor e de paz, de equilíbrio, nos dando força, coragem, para que nós possamos suportar as provas que há de vir ainda, para que nós possamos vencê-las todas. E nós te rogamos nesse instante, esteja conosco, Senhor, mais uma vez, envolvidos no teu amor. Nós damos por aberto o trabalho desta noite e passando a palavra ao nosso irmão Lincoln. Boa noite a todos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Jesus diz o seguinte: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Quando a gente fala de Evangelho, todo mundo já sabe mais ou menos, decora as passagens, etc. O que é iniquidade? Fui procurar no dicionário, e iniquidade é tudo aquilo que não é justo, tudo aquilo que é perverso, que é mau, que é malévolo, que é desonesto, que é injusto. Então isso é iniquidade. E Jesus fala: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. E a pergunta é: a gente pode praticar iniquidade para com Deus, nosso Pai, ou para com Jesus? É difícil, né? Porque Deus é perfeito. Ele não se ofende com as coisas que a gente faz. Então, a que Jesus está se referindo aqui na nossa maldade, na nossa desonestidade, na nossa perversidade? Com quem que a gente está praticando isso? A gente está praticando isso com o nosso próximo, o nosso irmão. Aí sim é um problema. Porque Deus, nosso Pai, sabe dos nossos defeitos. Mas o nosso próximo é o tropeço do dia a dia, é a prova do dia a dia.
Então é essa iniquidade que Jesus está falando, que afastai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. A gente está vivendo, graças a Deus, um período muito intenso na história da humanidade, todo mundo já sabe, que é essa movimentação planetária, né? A gente está a caminho de uma mudança planetária para um planeta de regeneração. Então muita gente, da maneira que cada um entende, está procurando Deus, está procurando o Pai Celestial, né? Então procuram nas religiões. Você vê que hoje em dia nunca se viu tanto tipo de religião diferente no planeta, que são para atender as diversas idades cósmicas que cada um tem. Cada um está procurando entender Deus de uma maneira, até mesmo em nenhuma religião, né? Em misticismo e outras coisas aí, mas a pessoa, ou as pessoas, a humanidade em geral, está procurando Deus de alguma maneira, porque a gente está sentindo isso dentro de nós, essas mudanças que estão acontecendo, e elas estão num ritmo acelerado, tá? Estão num ritmo acelerado. Então, o Kardec, no Livro dos Espíritos, primeira pergunta: o que é Deus? Então é nisso que a gente tem que pensar, né? A gente está sendo fiel a Deus? O que é Deus? Aí ele responde lá: é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Se a gente perguntar para cada um de vocês o que é Deus, cada um vai ter uma resposta diferente. Se a gente sair aí na rua perguntando para as pessoas o que é Deus, cada um vai ter uma resposta diferente. Santo Agostinho falava que se perguntassem para ele o que é Deus, ele não saberia responder, mas se não perguntassem, ele saberia. Então a gente não consegue ir além dessa resposta que os espíritos dão para o Kardec. Ainda mais pensar que Deus vai se ofender com alguma coisa que a gente faça. Não tem jeito, né? Ó, só a título de curiosidade, o nosso Sol é uma estrela que tem mais ou menos 4,6 bilhões de anos. O planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos aproximadamente. A estrela mais próxima daqui chama Próxima Centauri, ela está a 4 anos-luz daqui. São 4 anos terrestres viajando à velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Não existe matéria nessa velocidade. E é impossível para a gente chegar lá. Não tem ser humano que chega nessa estrela. O Sol gira em torno do núcleo da nossa galáxia, a Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia que estima-se que tem aí de 200 a 400 bilhões de estrelas, do qual o nosso Sol é um grãozinho de areia. Segundo os cálculos dos astrônomos, o Sol até hoje, desde que ele nasceu e a Terra está acompanhando ele, a gente só deu 22 voltas em torno do centro da galáxia. Você vê que isso em termos astronômicos não significa absolutamente nada, tá? Estima-se cerca de 200 bilhões de galáxias que os telescópios conseguiram catalogar até agora. No final do ano passado, chegou nas lentes do Hubble, um telescópio que fica lá no espaço, a imagem de uma galáxia que está situada daqui a 12 bilhões de anos-luz. Quer dizer, quando o Sol não era nem um rascunho ainda, essa galáxia já estava emitindo luz, a gente nem sabe se ela existe ainda. E mesmo se ela tiver acabado e a gente ficar aqui durante 12 bilhões de anos, ela vai continuar emitindo luz até acabar, a gente não sabe se acabou. Por que eu estou contando essas curiosidades? Gente, isso é obra de Deus. Isso é obra de Deus. É imensamente grandioso, é muito mais do que a gente pode pensar. E nós, seres inferiores, se os Chicos se consideravam cisquinho de Deus, imagina eu, né? Você. A gente pega e traz Deus para nossas necessidades ao invés da gente se elevar até Deus. Então, só vamos recapitular rapidamente aqui o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Aí, o Kardec dá uma descrição breve ali, que se a gente não consegue entender além disso, a gente sabe que Deus, para ser Deus, tem que ter os atributos, né? Então ele coloca lá: Deus é eterno, é perfeito, é imutável, é imaterial, é único, é onipotente, é onisciente, onipresente,
soberanamente justo e bom. O que é um ser perfeito? Um ser perfeito é um ser que não erra, jamais. Ué, mas o diabo não é um ser que se arrependeu, não é da criação de Deus? Como Deus não erra, então automaticamente o diabo não pode existir. Ou você acredita em Deus ou não. Deus é onisciente. O que é onisciente? É um ser que sabe tudo, no passado, no presente e no futuro. Se ele fosse fazer alguma coisa que não ia dar certo, ele saberia, ele corrigiria antes de fazer. Então nós aqui, a gente tem uma fatalidade na vida. Se você perguntar para um leigo que não é espírita, um civil, ele vai falar assim, a gente vai morrer. Não, a nossa fatalidade é evoluirmos e sermos felizes, porque é a vontade de Deus. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele é único, só tem um Deus. Se tivesse mais de um Deus no universo, não seria essa harmonia que é. Um átomo de hidrogênio, ele tem um núcleo e um elétron. Se tiver mais um elétron ali, não é mais hidrogênio, é hélio. E assim vai nas galáxias também, nas estrelas, nos sistemas planetários, tudo isso aí. Isso é Deus, gente. Tudo é obra de Deus. E a gente também. A gente sabe, através da obra do Kardec, que o universo é composto apenas de 3 elementos. Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Os espíritos, que são os seres inteligentes da criação, feitos à sua imagem e semelhança. E matéria, que o nosso atual estado tecnológico evolutivo contempla apenas 118 elementos na tabela periódica. É isso que compõe o universo. A própria ciência já sabe que 95% da matéria que compõe o universo é desconhecida para nós. Então existe muita coisa a ser descoberta ainda. Todo mundo aqui, todo centro que eu vou, conta essa história, tá? Eu adoro. O filme do Chico. Todo mundo assistiu o filme do Chico, né? Então tem uma hora que o Chico tá lá correu, foi parar lá na cachoeira, lembra dessa cena? E o Emmanuel aparece para ele, e os dois começam a conversar. E o Emmanuel fala para ele assim, Chico, tem um monte de trabalho para fazer. Trabalho para mim não é problema, eu trabalho desde pequenininho. O Emmanuel falou assim, é verdade. Mas esse trabalho aqui vai precisar de 3 coisas. O Chico falou, o que vai precisar então? Pode falar que eu estou pronto. Primeira, disciplina. Qual que é a segunda coisa que o Emmanuel falou para ele? Todo mundo sabe, né? Disciplina. E o Chico perguntou, qual que é a terceira coisa que a gente vai precisar? Disciplina. Disciplina, disciplina e disciplina. E a gente, quando eu escutei isso a primeira vez, falei, nossa, tem que chegar na hora no centro, né? Na reunião mediúnica, nos trabalhos lá. Depois que eu fui me tocar, que não era isso que o Emmanuel estava falando para ele. Não era para ele chegar no centro às 8 horas, trabalhar até às 9h30, depois começar a reunião mediúnica, depois a psicografia nos horários, etc. Essa disciplina, gente, é ser disciplinado no Evangelho de Jesus. Opa, aí a coisa pegou, hein? Disciplinado no Evangelho de Jesus. E o Chico foi. O Chico foi disciplinado no Evangelho de Jesus. E deixou uma livraria enorme para a gente estudar. E quem sabe conseguir um pouco dessa disciplina ainda. Mas a gente tem dificuldades, né? A gente é menos que um cisquinho de Deus. A gente não tem disciplina no Evangelho ainda. A gente se desequilibra facilmente. A gente está espiando as nossas faltas e a hora que vem a prova a gente acha ruim. A gente fica orando para Deus tirar isso da gente a hora que vem a prova. E a prova é para quê? Para a gente ter disciplina no Evangelho. Qual que foi a lei que Jesus deixou para a gente? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Disciplina no Evangelho. Em todos os momentos da nossa vida. Tá? Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, antes da gente existir, Ele já nos amava. E depois, quando a gente foi criado e passou a existir, e passou a ter consciência, a gente saiu de ser um princípio espiritual para ser um princípio inteligente, um espírito inteligente. A gente nem sabia da existência de Deus e Ele já nos amava. Preparou a casinha para a gente evoluir, forneceu tudo que a gente precisava, mandou vir professor de fora para ensinar aquilo que a gente não sabia ainda, e ainda continua a educação. Porque muita gente pensa que quando a gente vai pedir alguma coisa para Deus, Deus vai conceder.
Então você tem que pedir, fazer negócio, né? Eu vou pagar o dízimo lá e vou receber 10 vezes mais, vou batizar, crismar, comungar, tomar passe, tudo porque eu tenho que estar afinado lá com Deus. Mas Deus, ao princípio, tudo é que Ele educa. A gente está aqui para ser educado, para a nossa própria felicidade. Deus não recompensa a gente se a gente está fazendo isso ou aquilo que a gente julga que está certo, né? Lembra que eu falei que a gente traz Deus para as nossas necessidades, quando tem que ser o inverso. Então Deus, Ele procura nos educar e Ele procura nos aperfeiçoar. O objetivo da educação, aperfeiçoamento e educação. Estamos aqui por conta disso. Não aprendemos isso no passado. Necessitamos de uma nova reencarnação, convivência entre as pessoas, para a educação do espírito, para a gente ter disciplina no Evangelho. Essa é a nossa dificuldade. Obviamente que tem gente que está muito na minha frente, pouca gente lá atrás, mas todo mundo está aprendendo isso daí. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Jesus fala assim, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam, pois essa é a lei e os profetas. Jesus está falando de novo. Quando a gente conversa com uma pessoa leiga, fala do Evangelho de Jesus, ele imediatamente liga com religião, né? Mas não é. O Evangelho de Jesus, principalmente, é um código de conduta social. Como que a gente vai se relacionar com o nosso próximo? Ele passa o tempo inteiro ensinando isso daí. Quando ele não está falando que Deus é amoroso, ele está falando que a gente tem que amar e perdoar o próximo. Aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra, perdoa 70 vezes 7 vezes e vai por aí afora. Mas o pessoal gosta de misticismo, né? Pega o Evangelho e vai distorcendo ele, mas o ensinamento é simples, é um código de comportamento social. Aí a gente vai lá para Deus e pede um pão, e ele vai dar uma pedra para a gente? Está falando que Deus educa, né? Só que quando Deus vai dar o pão para a gente, quando Deus vai dar o peixe para a gente, a nossa vibração é muito pequena, porque a gente está pedindo só para mim, é eu, é meu, tudo é meu. E não é isso que funciona, não é assim que funciona. Então, a gente não tem condições vibratórias de pegar o pão que Deus está oferecendo, ou o peixe. Mas Deus está ali, Ele é Pai de infinita bondade e amor. Está ali o pão, está ali o peixe. É óbvio que a gente está falando de questões espirituais superiores, né? E o que ele faz? Bom, o Lincoln não está difícil, não está querendo pegar o peixe e o pão. Como é que nós vamos fazer? Bom, vamos promover o Lincoln até ele conseguir, vamos educar até ele conseguir pegar o peixe e o pão. E aí vem novas encarnações, novas provas, novos aprendizados, novas trocas de experiência, até eu chegar na condição de pegar o pão e o peixe para ter evolução espiritual, que todos nós precisamos. Quando a gente fala isso, o pessoal imediatamente associa a matéria, né? Opa, vou pedir para Deus, vou jogar na Mega Sena e as coisas vão se adiantar. Não vai. A gente precisa se preparar para isso daí espiritualmente. Precisa ter disciplina no Evangelho. Precisa seguir esse código de conduta entre as pessoas para ter acesso a essas coisas. Deus quer. Isso aqui foi construído para nós. Mas a gente tem dificuldade em assimilar essas coisas. E Jesus está falando aqui, quem que pede um pão e recebe uma pedra? Se vós que sois maus fazem bem para os seus filhos, imagine o nosso Pai Celestial. E a gente recebe muito mais bênção do que a gente imagina, tá? É que a gente fixa naquilo que a gente não tem.
Por isso que a gente vive no mundo de provas e expiações. Esse mundo foi feito para espíritos assim como nós. A gente está aqui e está espiando os nossos erros do passado e constantemente estamos sendo provados. Afinidade é para o mundo de regeneração, a gente vai ter isso aí. Mas já começamos a ter algumas ideias de como é que é viver com afinidade, né? Viver com afinidade é conviver com pessoas que a gente gosta. Então é um prazer isso daí. Punição é quando a gente é obrigado a viver com uma pessoa. Então a gente, no nosso dia a dia, às vezes a gente tem que conviver com pessoas que a gente absolutamente não gosta. Ou tem que sair de casa em um lugar que é maltratado, ou no trânsito, o pessoal não sai da frente para a gente passar com o nosso carro, fica lá atrapalhando. Então a gente é obrigado a conviver com essas pessoas. Graças a Deus, essa encarnação, pela bondade divina, eu tive o privilégio de nascer numa família maravilhosa e ainda trabalho num lugar que as pessoas são maravilhosas. Eu quase não tenho esse problema, dá até medo às vezes. Está tudo muito tranquilo, né? Mas a gente está aqui para aprender essas coisas. A Joana de Ângeles, através da mediunidade do Divaldo, ela cansou de falar, ela falou N vezes que cada pessoa está no exato lugar que precisa para aprender. Está no exato lugar que precisa para aprender. Todo mundo conhece a parábola do filho pródigo, não conhece? Aquela dos dois irmãos que tinham um pai, aí o filho mais novo falou assim, pai, me dá a minha parte aí que eu quero resolver sozinho a minha vida. Aí ele pegou, o pai deu a parte para ele saiu do mundo e perdeu tudo. Perdeu tudo. Aí quando ele estava andando pela cidade, pela estrada, sem ter o que comer, porque os amigos abandonou, todo mundo abandonou, ficou sozinho. E ele foi parar numa granja de porcos, e aí ele foi lá e pediu emprego, e o cara falou assim, você pode trabalhar, mas comida aqui só depois do serviço. Aí ele com fome começou a comer a comida dos porcos. Aí ele lembrou que na casa dele, na casa do pai dele, até o mais humilde servo tinha uma boa refeição e um lugar para dormir, uma casinha. Ele falou assim, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou falar para ele assim, pai, me deixa eu trabalhar aqui como o seu mais humilde servo, que eu não mereço mais do que isso daí. Aí ele pega o caminho de volta, né? A parábola é muito bonita, é a nossa história. É a nossa história essa história. No caminho de volta o pai já vê o filho chegando e se enche de alegria e já vai lá correndo e abraça o filho e traz ele para dentro de casa e fala assim, vamos matar o boi cevado, compra cerveja puro malte que hoje é festa porque o meu filho que estava perdido voltou. E o filho fala assim, não pai, eu não mereço isso aí, eu torrei a minha parte, tudo que era meu virou nada, eu não mereço nada disso aí, eu só quero que o senhor me trata como seu mais humilde servo, eu só quero um trabalhozinho, um lugar para dormir. Falou, não, você é meu filho, você merece tudo do melhor, o que passou, passou, vamos daqui para frente, vamos construir coisas novas. E o filho fala, não, eu não mereço nada disso aí, eu só quero um lugar para dormir e um trabalho, para que eu tenha dignidade. Aí o pai fala assim, tá bom, vamos começar, né? Aí a gente reencarna e a gente arruma um emprego para sustentar as nossas necessidades, a gente tem uma casinha humilde para morar, a gente tem até um transporte, já pensou? Porque foi a gente que pediu isso aí para o pai. Ele queria matar o boi, queria comprar cerveja por um malte para a gente fazer churrasco. E a gente não queria, eu sou pecador, eu não mereço isso aí, complexo de culpa. Onde é que está escrito a lei de Deus? Na consciência de cada um, né? E aí, o Lincoln reencarna, tem um empreguinho humilde, mora numa casinha humilde, porque foi isso que eu pedi, foi isso que eu precisava. Mas chega aqui, o Lincoln esquece de tudo e doida, né? Quer ser deputado, quer comprar caminhonete de cabine dupla, não tem condições de pagar e doida. E aí precisa de cada vez mais dinheiro para sustentar um modo de vida que não pertence para a gente. E aí vira uma bola de neve, né? É o filho pródigo, começa de novo. E depois a gente volta chorando lá para a casa do pai. Dessa vez eu não quero nem casa para morar, eu quero só trabalhar e morar debaixo da ponte. Aí reencarna e doida de novo, né? Vai tirar as coisas dos outros. Está tudo lá no Evangelho de Jesus, um código de conduta moral.
E esse pessoal que o filho pródigo aprontou um monte, né? Soltou cheque sem fundo, não pagou as prestações do carro porque o dinheiro já tinha acabado. Mas cada coisa está no seu lugar, e não acontece nada sem que Deus não saiba, tá? Ah, mas todo mundo tem o seu livre-arbítrio. Exatamente, todo mundo tem o seu livre-arbítrio. Só que o meu livre-arbítrio, ele vai somente até onde começa o livre-arbítrio do próximo. Quando ultrapassa essa fronteira, já não é mais livre-arbítrio. Que lei que é? É a lei de causa e efeito. Tá? Então, principalmente na reunião mediúnica, né? Aparecem os espíritos lá, os nossos irmãos em dificuldades, ele fala assim, eu tenho meu livre-arbítrio. De fato, você tem seu livre-arbítrio, mas você foi trazido aqui hoje porque você ultrapassou a fronteira do livre-arbítrio. Agora você está sob a lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito não tem conversa, tá? Enquanto não pagar o último centavo, não sai da cadeia. E lá tem choro e ranger de dentes. Então pensa bem, gente, antes de entrar no livre-arbítrio do próximo, antes de pegar alguma coisa que não é nossa, a gente descompensa a contabilidade divina. É natural a gente ter conforto e ter os bens tudo ganhando com o suor do nosso rosto, e Deus recompensa isso daí. Ele promove isso porque é o desenvolvimento da inteligência. Mas quando a gente ultrapassa a barreira do livre-arbítrio, aí a coisa pega. Na Idade Média, quando só tinha uma religião, o pessoal foi tão apavorado com o negócio de Deus, do inferno. Veja bem, o inferno, né? A gente sabe que isso não pode existir, porque afeta um dos atributos de Deus. E qualquer coisa que fere um dos atributos de Deus está errado, porque Deus tem aqueles atributos. Feriu, você pode desconsiderar, não está certo, alguma coisa não está certo. Então o pessoal foi tão torturado com essa ideia de sofrimento, de ter que pagar as contas, pagar isso, até que começou a achar que o diabo era uma coisa boa. Não era tão ruim assim, porque o outro lado é pior ainda. E depois precisou vir o Espiritismo, o Consolador prometido, para a gente começar a entender a bondade de Deus novamente, que Deus é Pai. E aí tem gente que pensa assim, mas não seria melhor então a gente... Nossa, já deu horário já? Continua. Mas já deu, 9 horas. Esse relógio está errado. Ah, tá errado? Eu perdi a noção do tempo. Deixa eu ver se tem muita coisa aqui. Ixi. Vocês têm compromisso depois ou está tudo tranquilo aí? Não, vou pular umas partes aqui, tá? Não seria melhor já então a gente se fechar no quarto e ficar lá fechado só orando? Porque aí a gente não briga com ninguém, a gente não afeta o livre-arbítrio com ninguém, a gente está sempre orando em contato com Deus. Jesus falou que ele trabalha e o pai dele também trabalha. Ué, se o criador e o gerente estão trabalhando, imagine eu. Não vou trabalhar? E o trabalho é isso aí, gente, é para a gente estar em contato com Deus. Aí no meio dessa turbulência que o mundo está vivendo, essa modificação e todo mundo alvoroçado, surgindo doenças para todo lado, lá o Jesus lá está fazendo as contas dele, que eles têm meta, né? Não é o primeiro planeta que eles mudam de provas e expiações para regeneração. Tem projetos, tem meta, tem equipe trabalhando, e ele reúne o pessoal lá e fala, como é que está o planeta lá? Jesus, está tudo indo bem, as coisas estão andando, a tecnologia está andando, a ciência está andando, mas os homens, eles estão assim, reclamando demais, estão reclamando de tudo, reclamam porque trabalha, reclamam porque está calor, reclamam porque está chovendo, reclama das outras pessoas, pede um monte de coisa, não dão nada. Aí Jesus fala assim, então nós vamos ter que aumentar a dose do remédio. Um remédio que mantém todo mundo alerta, em pé, andando para lá e para cá e ajudando o próximo. Que remédio que é esse? O trabalho. Essa é a terapia ocupacional para espíritos como nós. Vou aumentar a dose do trabalho para todo mundo, manter todo mundo ocupado. Mente vazia não faz boa coisa, né? E aí aumenta a dose de trabalho. Aí o pessoal começa a reclamar que está trabalhando demais. Mas o trabalho é a terapia de equilíbrio do nosso espírito.
E quando eu falo trabalho, não é só aquele trabalho de acordar e pegar no serviço às 8 horas e trabalhar até às 6 da tarde. Fazer almoço é trabalho, varrer a calçada lá na frente é trabalho. Qualquer coisa que você faça que seja bem para a coletividade é trabalho. E é gratificante. Trabalho. Tem uma historinha que eu conto em todo centro que eu vou, como faz tempo que eu não venho aqui, o pessoal já deve ter esquecido, mas é sensacional. Tinha 2 passarinhos numa praça bem arborizada, no centro de uma cidade grande, e os passarinhos estavam ali comendo bichinho, ia no chão e comia as migalhas do pão, das coisas que caíam ali do pessoal que passava comendo, voltava para a árvore, pegava um bichinho, ia na fonte, bebia água, dava risada, cantava, contava história um para o outro. De repente um passarinho ficou olhando uma avenida que tinha na frente da praça assim, e aquilo entupido de carro, dos dois lados. O sinal parava, formava aquela fila de carro. O sinal abria, os carros passavam correndo, buzinando, aí o sinal parava de novo, um monte de gente correndo para lá, um monte de gente correndo para cá. E um passarinho perguntou assim: ó, Sabiá, por que os seres humanos vivem nessa correria para lá, para cá? Corre para lá, corre para cá, parece que está todo mundo aflito, preocupado. Por que será que eles vivem assim, hein? Aí o outro Sabiá falou assim: ó, Sabiá, você não percebeu ainda que eles não têm asa? Então eu fiquei com inveja, porque a gente não tem asa mesmo, né? Talvez se a gente tivesse asa, a gente podia andar para lá e para cá mais suavemente. Aí o outro Sabiá falou assim: não, Sabiá, você não é assim não. Eles estão assim porque eles não têm um Pai Celestial que provê tudo que a gente precisa, e nós temos. E não é assim que a gente vive? A gente vive numa correria tão grande e esquece que a gente tem um Pai Celestial que provê tudo que a gente precisa. Mas o Pai Celestial vai prover o que a gente precisa. Vai nos educar, não é o que a gente quer. É o que o Espírito precisa para crescer. E eu acho que a gente recebe muito mais do que a gente merece. Que por mim mesmo não ia receber nada. Mas a gente tem casa para morar, tem comida todo dia. Agora está chovendo. As plantas estão crescendo, a gente tem transporte. Está passando por algumas dificuldades. Estamos todos. A gente está vendo aí no dia a dia. Mas tem muita gente, muita coisa boa acontecendo também. Tem muita gente trabalhando, preocupado com a saúde das pessoas, tem muita gente se doando por conta disso aí, tem muita gente preocupada, tem muita gente orando nas igrejas, nas casas, nos grupos de oração, pelo bem-estar de todo mundo. Isso não é sensacional? É sensacional isso, gente. E então o passarinho já sabia que eles têm um Pai Celestial que prevê tudo o que eles precisam. Então eles viviam a vida cantando e aproveitando a companhia um do outro. Enquanto os seres humanos ficavam lá correndo para lá e para cá, aflito, preocupado, etc, etc. Não que a gente possa viver sem as obrigações do dia a dia, tá? Mas a gente pode viver mais leve, porque o mundo está mudando. E o mundo está mudando para um outro planeta. Um outro tipo de planeta. Nós passamos por um período quando o mundo era um mundo de informação. Depois nós passamos a ser um planeta primitivo. Depois nós passamos a ser um planeta de provas e expiações, tá? Aí o ser humano já tinha inteligência, o Homo sapiens. E a gente vem caminhando, nós recebemos auxílio de irmãos de outros planetas para desenvolver a gente, e agora nós estamos aqui, no planeta de provas e expiações, prontos para mudar para um planeta de regeneração. Pronto não! Que tipo de pessoa que habita um planeta de regeneração? Qual que são os valores de lá? Os valores são a espiritualidade. As pessoas serão mais espiritualizadas. Ou seja, a gente vai dar mais valores às questões espirituais superiores do que o apego excessivo à matéria. A gente vai dar mais valor ao bem-estar do próximo do que ao nosso. Isso é um planeta espiritualizado. Sabendo disso, a gente pode fazer um balanço, né? Eu já estou pronto para habitar um planeta de regeneração? Porque a gente ouviu falar que de zona de exclusão, que os espíritos violentos estão
sendo realocados, etc, etc, mas e eu? Eu estou mais preocupado com as questões espirituais superiores ou estou mais preocupado com as questões materiais do dia a dia? E não é fácil, tá? A gente tem um exemplo de Jesus, há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás ele veio mostrar para a gente, ele se sacrificou na cruz para mostrar que o importante é o perdão, é o amor ao próximo, é a fraternidade. E a gente até hoje tem dificuldade de entender esse sacrifício de Jesus. E mesmo assim, a gente tem notícias através da mediunidade do Divaldo, que mensageiros de outros planetas e até do planeta Terra, espíritos mais elevados, estão reencarnando para ajudar nesse processo de mudança do planeta, para regeneração. E o que acontece? Esse processo já começou. O povo fica bravo. O planeta vai mudar. Deus não vai fazer minha vontade. Jesus não vai fazer minha vontade. Vão seguir o cronograma. O planeta vai mudar. Então vai mudar o nosso estilo de vida, vai mudar a rotina de trabalho que a gente tem, o trabalho vai mudar o sistema educacional, vai mudar tudo que a gente conhece por aí, vai mudar para melhor. Mas vai mudar. E tem gente que está se apegando a isso aí, cada vez que aparece uma mudança é um terremoto, né? Não pode, isso não vai acontecer, gente. Aquele que estiver obstruindo o progresso vai ser retirado, vai mudar tudo. E a gente tem que se preparar a isso aí. Tem que se preparar para isso aí. O planeta vai mudar. Tudo que a gente conhece aí, esse dia a dia nosso, futuramente vai mudar. Como é que vai ser, eu não sei. Mas que vai mudar, e os mensageiros já estão reencarnando para promover essa mudança. Sistema político vai mudar. Vai mudar. Sistema financeiro que a gente conhece aí do planeta vai mudar. Pode ser que mude daqui 10 anos, daqui 20 anos. Sistema de transporte vai mudar. Tá? Tudo vai mudar. Sistema de energia elétrica, isso aí não vai mudar, tá? Já está mudando, já está acontecendo. Isso já está, não tem mais volta. Então tudo está mudando. Na questão número 728 do Livro dos Espíritos, os Espíritos informam assim: as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Então Deus tem um planejamento e são as criaturas, os seus filhos, que vão promover essa mudança. Então a gente está recebendo os mensageiros, espíritos mais elevados para ajudar, mas não pensem que virão aqui 1 milhão de seres desse jeito. Vai vir aí um aqui no Paraná, outro em São Paulo, outro no Paraguai, outro na Argentina. Um só por lugar é o suficiente. Veja o trabalho que o Chico fez, veja o trabalho que o Divaldo está fazendo, e tantos outros por aí, né? O Kardec, um só. Ele vai vir e vai ensinar a gente a fazer. E a gente vai fazer. Os que não conseguirem fazer, eles vão dar um jeito de aprender. Mas vai fazer também, porque faz parte do planejamento. E o que é essa mudança, gente? É uma mudança para pior? Não, é para a gente ser mais fraterno, mais espiritualizado, se aproximar de Deus, ter direito ao pão e ao peixe. É isso que é o trabalho. Não é que a mudança vai ser dolorida. Vai ser dolorida para eu que sou teimoso, mas para o resto das pessoas não. Qual que é o meu comportamento nessa mudança que está acontecendo? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Tarará. Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecerei pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do mestre essas palavras. Aí o Emmanuel, naquele livrinho Caminho, Verdade e Vida, que é sensacional, faz um comentário sobre as boas árvores.
ele fala lá que as árvores lá no chão, elas não podem se movimentar, né? Então elas estão sujeitas ao que tem ali em volta delas. Elas lançam a raiz lá no fundo e vai tirando ali o que elas conseguem. E transformam isso aí em frutos. Uma laranja, um pé de laranja da laranja, um pé de banana da banana. E transforma isso aí em frutos. E a gente gosta. Aí ele fala, e a gente? E o homem? A gente está no nosso convívio ali do dia a dia, casa, trabalho, centro espírita, mercado, etc, etc. E a gente está sendo bombardeado constantemente pelos meios de comunicação, que eu nem sei mais se faz um bom serviço, dá até vergonha de ver aquilo, constantemente com notícia da pior qualidade. Como se não bastasse disso, ainda tem gente que gosta de ficar falando mal dos outros do nosso lado. Falando fofoca, falando isso, falando aquilo, e a gente sai e tem as dificuldades do dia a dia. Então a gente é bombardeado o tempo inteiro com coisas negativas. Aí no dia da semana a gente vai no centro espírita, escuta o palestrante falando do Evangelho, lê o Evangelho quando chega em casa, conversa com os amigos do ideal, de outra, vê um filme legal, lê um livro bom. Então a gente está reunindo as coisas ali. E depois, que tipo de fruto a gente vai dar de tudo isso daí? A gente vai dar um fruto bom ou um fruto ruim, amargo? A gente recebe todo esse tipo de informação e a gente vai tornar o dia do nosso próximo mais amargo ou mais doce? Então aí cabe o trabalho do cristão, disciplina, disciplina e disciplina. A gente está cansado de ouvir a história do lírio, que lá no meio da lama do pântano dá uma flor branca. E a gente também já pode começar a fazer esse treinamento. No meio de tudo isso que a gente recebe, a gente transforma em bons frutos. Transforma em bons frutos para aliviar o dia dos nossos irmãos. A gente vê lá nas redes sociais o pessoal brigando por causa de cada bobagem, se ofendendo. A minha esposa fala assim, nossa, mas o pessoal está ficando desequilibrado, está ficando mal. Não está ficando mal. Eles só estão colocando para fora aquilo que não tem no coração. Não pode colocar um na frente do outro, porque a gente tem que ter uma certa educação, um verniz social. Mas quando está lá atrás da rede social, do nome, do pseudônimo, sei lá que eles colocam lá, coloca, despeja todo o ódio que tem. Uns brigam por causa disso, outros brigam por causa daquilo, coisas sem sentido. Mas o bem mesmo, todo mundo está exigindo, né? Exijo respeitar meus direitos disso, os direitos daquilo, os direitos de não sei o quê, exigir, vai na polícia, etc, etc. E a gente esquece que acima dos nossos direitos está o amor. Acima da justiça está o amor. Jesus não fala em direito, ele fala em servir. Mas eu não espero que o meu irmão que está exigindo os direitos dele entenda isso daí. Agora eu tenho que entender. Então eu não posso replicar na mesma moeda. Se ela quiser os direitos dela, Jesus te abençoe, vai em paz. Mas a nós nos cabe servir e respeitá-la do jeito que ela quer ser respeitada. Mas a gente espera que as pessoas respeitem os outros também, né? Então o negócio é servir. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E a gente fica nessa briga aí, inútil. Tem palestrante espírita de renome nacional que está perdendo tempo brigando por causa disso, gente. O que está precisando? Está precisando voltar para a evangelização infantil de novo, lá com a tia. Começar de novo. Se não é para falar do bem, então não fala nada, fica quieto. Pelo menos vai ser julgado lá na sua consciência só por ter a ausência de não ter feito nada. Mas de semear a discórdia, a cisânia na sociedade, isso não nos cabe mais. Então quando você tiver com vontade de despejar, de discutir com alguma pessoa, lembra assim, ó, eu já estou pronto para viver num planeta de regeneração. Eu tenho que ajudar meu irmão a carregar o fardo dele. Tá? Estou acabando já, tá? O que é o Espírito? É a questão número 23 do livro dos Espíritos. Os Espíritos são os seres inteligentes da criação, feitas em imagem e semelhança de Deus. Aí a gente pergunta para um leigo, Deus tem cabelo? Deus tem mão? Ele corta a unha do pé? A gente não sabe.
Ah, mas ele não é a imagem e semelhança, a gente não é feita a imagem e semelhança dele. Nunca ninguém viu um espírito. Na literatura espírita tem algumas descrições que falam que o espírito é uma luz, um flash, um relâmpago, alguma coisa assim. Mas o que os médiuns veem é o perispírito, né, que é o veículo de manifestação do espírito no plano espiritual. O que é isso aqui? Isso aqui é o veículo de manifestação do espírito para interagir com a matéria. Mas a grande população não entende, a maioria nem acredita em espírito. Quando fala em espírito, o pessoal fala assim: nossa, você mexe com isso aí? Mexe com isso? A gente não é um corpo que tem um espírito, a gente é um espírito que tem um corpo. Tá? Então faz parte da educação começar a passar essas coisas para as pessoas. E esses dias eu vi um filminho novo que não é espírita e está longe de ser espírita, mas fala de espírito. É um desenho novo que chama Soul, que o bichinho, o rapaz desencarna e fica lá vivendo como espírito. Isso aí eu acho que já faz parte do plano espiritual para ir acostumando a população às questões espirituais, para não ficar uma coisa estranha quando a gente falar isso daí. E a nossa obrigação é ter disciplina, gente. Disciplina no bem. Que Jesus fala lá em Mateus. Hoje eu só falei do Evangelho de Mateus, né? Porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus é taxativo. Se a gente não for melhor do que os escribas e os fariseus, a gente não merece o reino dos céus. E o que os escribas e fariseus faziam? Qual que é a lei deles? É a lei do olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. E a gente tem que ser melhor do que isso daí. E qual é a lei que Jesus deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, só para terminar, eu quero contar uma historinha que eu vi num filme que está passando na televisão assim regularmente, chama Ben-Hur. Já ouviu falar desse filme? Alguém já assistiu o filme Ben-Hur? Aquele lá das corridas de biga. Legal aquele filme, né? Mas tem um trechinho lá no final que demora 30 segundos, gente, que é fantástico. Eu não sei se vocês perceberam isso daí. Porque em dois momentos do filme, Ben-Hur, ele se encontra com Jesus, né? E da parte que eu assisti, o Ben-Hur encontra com Jesus quando Jesus está fazendo a via sacra. Ele está indo do calabouço até o Calvário carregando a cruz. E a multidão, tudo em volta dele ali, gritando, uns apoiando, outros comemorando, os soldados romanos. Então Jesus cai. Alguém lembra dessa parte do filme? Chegou a perceber isso aí? É bem curtinha. Jesus cai e o Ben-Hur sai lá do meio da multidão, pega uma caneca de água e vai dar para Jesus. Jesus caído ali no chão, prostrado. E o soldado romano fala assim para ele: não dê água para ele. E o Ben-Hur ignora e levanta a cabeça de Jesus e vai dar água. E o romano faz o quê? Dá uma chicotada nas costas do Ben-Hur. O Ben-Hur, por que ele fez isso, cara? Deu uma chicotada, só quero dar água para ele. E foi de novo, dar água para Jesus. E o romano, outra chicotada, que ele deve doer, viu, gente? Aquela chicotada lá. E aí o Ben-Hur de novo caiu, pegou a água, o romano, outra chicotada. Aí ele pega o Ben-Hur e passa a mão numa pedra que está do lado assim, aquela região tem muita pedra, né? Pega essa pedra assim e olha para o romano. Quando ele vai fazer alguma coisa, Jesus segura a mão dele e fala assim: eu estou aqui porque eu quero, porque eu preciso. E aí o Ben-Hur fica sem reação, né? Pô, o cara naquela situação, eu estou querendo dar água para ele, o outro me bate, eu não posso tacar uma pedra nele. E se fosse eu, Eurico? Se fosse eu, tacava a pedra de pouquinho, se fosse uma arranhada naquela das costas. Aí o Ben-Hur ficou assim, sem saber o que fazer, né? Porque Jesus segurou a mão dele, não deixou. Aí eles levantam Jesus e o Jesus continua a caminhada. Depois corta, já aparece ele lá no Calvário, crucificado, já morrendo. O tempo fechando e os soldados mandando todo mundo embora. E aí Jesus fala aquela famosa frase: Pai, perdoai-los porque eles não sabem o que estão fazendo. E o Ben-Hur chega naquele momento para ver. E aí começa a chover, o soldado espeta a lança em Jesus, vai todo mundo embora. E o Ben-Hur cai de joelho. E só nesse momento que ele entendeu as palavras de Jesus, que ele solta a pedra na mão.
É um trecho do filme desse tamanho, mas a espiritualidade deve ter tido um trabalho enorme para colocar esse trecho no filme. E acho que a maioria das pessoas nem percebeu. E eu já vi várias vezes, e eu fico muito comovido quando eu vejo essa parte dele soltando a pedra. E a gente está mais ou menos na mesma situação. Tem um monte de gente seguindo Jesus, todo mundo com a pedra na mão. Qualquer hora que alguém fala alguma coisa que não nos agrada, ou que é contrária à nossa opinião, ou é aquilo que a gente julga dar certo, a pedra está na mão para dar pedrada. Cada vez que alguém dá uma chicotada na gente, mas não tem mais chicote, né? Mas a língua também fere. A pedra está na mão ali para dar de volta. E quando é que a gente vai entender que Jesus veio explicar que a gente não deve reagir e a gente vai soltar essa pedra? A minha profissão é metalúrgico, tá? E metalúrgico não chora. Só umedece as vistas. Coisa rápida. Mas toda vez que eu vejo essa parte eu fico emocionado. Porque eu mesmo sou uma pessoa que ainda está com a pedra na mão. Assistam essa parte quando vocês chegarem em parte. Vai lá no YouTube, tem só esse trechinho lá no YouTube. Até a parte que o Ben-Hur solta a pedra. E a gente está aí, gente, seguindo Jesus, mas ainda não soltou a pedra. A gente tem que soltar a pedra e deixar as outras pessoas fazerem as coisas, até elas perceberem que elas precisam soltar as pedras também. Tá? Essa é a mensagem que eu trouxe para todos nós esta noite. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Que Jesus nos abençoe. Obrigado. Muito obrigada, Lincoln. Realmente uma excelente reflexão, principalmente essa noite de soltar as pedras, que nós possamos soltar as nossas pedras e colocar de repente no lugar dessas pedras a paz, o amor e o respeito ao próximo, né? Que com essa pandemia, tudo isso que nós estamos vivendo, que nós possamos ver o lado bom, tanto da situação como do nosso próximo. Lincoln, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela mensagem. Eu convido então os nossos médiuns para dar os passes, por favor, a Martinha, o Rockler, Jane, Marcos e Tati, Sidney, Michela, Luiz, a Ana, e por favor, a Fúvia também para dar passe. E daí, Marcos, você fica na porta fazendo. Marcos, Celso, você fica na porta. Sérgio. Tá, desculpa. Sérgio, você fica na porta. E Lenice, você pode colocar água fazendo um favor? E o coral para cantar. Nós vamos chegando ao término dos trabalhos dessa quarta-feira à noite, externando a nossa gratidão a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, carinho, ternura, amor para com toda a criação, a Jesus, nosso divino e amado Mestre, aos bons espíritos, mentores amigos, anjos da guarda, nossa gratidão por participarmos desta noite, desse banquete de luz, e aprender com o Evangelho do Mestre, o caminho para ser seguido. Agradecer ao Lincoln, que deixou o seu lar, veio ter conosco, trazer a mensagem da noite. Agradecer aos médios, que possam ter perseverança até o final. Agradecer ao grupo vocal e a todos que aqui estiveram, trazendo a sua vibração de paz, de amor, de alegria, a nossa gratidão. Conta-se que os povos da antiguidade acreditavam em um Deus colérico, caprichoso, vingativo,
E com a evolução do pensamento, do raciocínio, hoje nós entendemos que Deus não pode ter esse sentimento. Esse é sentimento dos espíritos em evolução, dos homens. E Deus, nosso Pai, que é todo amor e bondade, Ele não pode ter esse sentimento. Tem uma poesia do João de Deus Limeira que se chama Quem Foi Que Fez? O autor, ele enaltece algumas obras do Criador e eu gostaria de compartilhar com todos essa poesia para o encerramento da noite. E eu peço a vibração de todos, faz tempo que eu não declamo, para que eu possa transmiti-la com carinho e com amor. Diz mais ou menos assim: quem foi que fez o sol tão vivificador, e sua luz resplandecente cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento, os orbes gigantescos em deferecimento, o átomo, a nebulosa, a mega, o serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica, e a constante energia que tudo vivifica. Quem foi que fez o vento, a chuva, o raio e o trovão, a primavera, o outono e também o verão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar? Quem foi que fez o infravermelho e o ultravioleta, e fez da largata surgir uma bela borboleta, o esperto gafanhoto, o formoso roxinol, surgindo da alvorada nos clarões da luz do sol? Quem foi que fez as feras bravas e o terno passarinho, a asa dos insetos, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante, e fez o passo lerdo e tardo do elefante? Quem foi que fez o colibri com linda sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel, a abelha trabalhando na construção do mel? Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia, e a engenhosa aranha tecendo a sua teia, e o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais? As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade, um elo mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundo que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, artes angelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever, por todo o dramatismo que eu pudesse ter, artista inimitável, sublime, ilimitável. Me ponho de joelho e contemplo abismado, e pergunto a mim mesmo, com uma estupefação: quem criou isso com tanta perfeição? E até o perdão, que dá sem pedir nada e paga sem dever nada, que tudo movimenta sem nunca se mover, criando, governando, dirigindo, governando e agindo. Quem tem tamanho poder? Eu pergunto a outras vozes, quem podeis dizer? Eu vos peço, queridos irmãos, amigos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Que Deus possa nos abençoar, que nosso coração se enche de amor e de alegria para retornar aos nossos lares, compartilhar com aqueles que estão lá. Muita paz a todos. Muito obrigado.